Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Jesus Cristo. A Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de ti sem cessar nas minhas orações, de noite e de dia. Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeira de tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus, e agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo por que estou sofrendo assim. Mas não me queixo, não. Sei em quem pus minha confiança, e estou certo de que é assaz poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Toma por modelo os ensinamentos salutares que recebestes de mim sobre a fé e o amor a Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Sabes que todos os da Ásia se apartaram de mim, entre eles Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil, se quer agradar ao que o alistou. Nenhum atleta será coroado, se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, esta não se deixa acorrentar. Pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo, com a glória eterna. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se porém o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se. Lembra-lhes estas coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. Procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade.
As palavras dessa gente destroem como a gangrena. Entre eles, Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e transtornaram a fé em alguns. Contudo, o sólido fundamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com estas palavras: o Senhor conhece os que são seus. Renuncia à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, aqueles para ocasiões finas, estes para o uso ordinário. Quem, portanto, se conservar puro e isento dessas doutrinas, será um utensílio nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para todo uso benéfico. Foge das paixões da mocidade, busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Não convém a um servo do Senhor altercar, bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar, paciente em suportar os males. É com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade, e voltem a si, uma vez livre dos laços do demônio, que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Capítulo 3. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Delas fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas, enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como foi o daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Capítulo 4. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação,
levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpra a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Procura vir ter comigo quanto antes. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente, e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é bem útil para o ministério. Tíquico enviei-o para Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu também, guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. Em minha primeira defesa não houve quem me assistisse, todos me desampararam. Que isto não seja imputado. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. Eu fui salvo das fauces do leão. O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para o seu reino celestial. A Ele a glória por toda a eternidade. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o teu espírito. A graça esteja convosco.